Construída para ser a capital dos brasileiros, Brasília reuniu pessoas de todas as regiões do país. E assim nasceu um mosaico cultural dinâmico e diverso, com manifestações culturais de norte a sul coexistindo e trocando influências. No Veracidade de hoje, vamos mostrar que o DF é um verdadeiro caldeirão cultural, um ponto de encontro de diferentes saberes e histórias que vão além dos cartões postais da cidade. Palco de um dos maiores espetáculos teatrais a céu aberto do país, o DF reúne todos os anos mais de 1.000 atores e um público de 150 mil pessoas na Via Sacra de Planaltina, que envolve tradição, cultura e fé. Expressão viva do folclore popular, a quadrilha Roxunó do Paranoá coleciona prêmios e talentos. Vamos entender como a cultura e política se misturam e como a Câmara Legislativa tem contribuído para levar a diversidade cultural para além do plano piloto. Brasília e o cinema da cidade cresceram juntos e agora as histórias contadas por aqui ganham o mundo com obras premiadas. E como a população pode contribuir para a disseminação cultural e lutar por mais políticas públicas por meio dos conselhos de cultura. Agora, no Veracidade. Com a fama injusta de não ter uma cultura própria, Brasília, ao contrário do que muitos pensam, é uma capital culturalmente riquíssima, mas com características diferentes de cidades brasileiras mais antigas. Mas a cidade tem sim uma cultura própria e viva, que se formou justamente da mistura de linguagens, expressões e cenas únicas, como o hip hop e o rap, o rock nacional dos anos 80, além do cinema, dos museus, da arquitetura e, é claro, das tradições populares na dança e no teatro. O cenário teatral do Distrito Federal, por exemplo, é vibrante, diverso e resiliente, marcado pela forte presença de grupos independentes, escolas de formação em artes cênicas e uma atuação cultural descentralizada, que vai além do plano piloto. Planaltina é palco de um dos maiores eventos teatrais do país, encenação que já é reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Distrito Federal. Esta aqui é a entrada para o Morro da Capelinha, palco a céu aberto de um dos mais antigos eventos culturais aqui do Distrito Federal. Desde 1973, acontece aqui a Via Sacra ao vivo de Planaltina. E hoje estamos aqui com Rafael Gonçalves para conversar com ele. Eu nem vou dizer quem ele é nessa encenação toda, mas só de olhar para ele já dá para saber quem que você é, Obrigado. Rafael, nessa encenação da Via Sacra. Eu represento Jesus Cristo com muito orgulho e alegria na Via Sacra de Planaltina. E hoje a gente está aqui, né, por onde passa justamente essa encenação a céu aberto, que acontece aí há muitos anos, mais de 50 anos. Me conta um pouquinho da sua história, como foi que você entrou para a Via Sacra e o que ela representa na sua vida hoje? Então, quando criança, meus avós me traziam para o Morro da Capelinha, daí surgiu a vontade de fazer parte, na qual eu entrei na Via Sacra das Crianças. Lá eu tive a oportunidade de representar Jesus Cristo Mirim, e hoje, depois de um tempo, eu represento Jesus Cristo no Morro da Capelinha. A Via Sacra das Crianças foi idealizada para promover nos pequenos a cultura do evento e manter a tradição viva ano após ano. Para você ter esse visual para fazer essa encenação, como é que é? O que você tem que se preparar para ser Jesus? Então, a gente procura deixar o mais real possível, né? Então, o cabelo a gente deixa crescer, a barba, para que fique o mais parecido com o que a gente acredita que seja Jesus. E há quanto tempo você já está encenando nesse papel? Esse é meu segundo ano sendo Jesus Cristo, mas no Grupo Via Sacra eu já estou há 19 anos. É um evento que exige muito da gente, então eu procuro tirar férias no período para que a gente possa se dedicar aos ensaios e poder fazer o evento com mais tranquilidade mesmo.
Quando você não está sendo Jesus, você faz o quê? Eu sou subgerente de comércio. E como é que é isso, conciliar as duas coisas? É engraçado no meu emprego porque eu tenho contato com o público, né? E o visual fica o ano inteiro, então as pessoas acabam lembrando, assim, reconhecendo, né, da Via Sacra de Planaltina. Então é uma alegria muito grande poder levar Jesus não só na Via Sacra, mas também no dia a dia, essa semelhança com ele, né? Realismo, emoção e fé são o que movem a Via Sacra de Planaltina. O espetáculo tem cerca de 3 horas e meia de duração e participação de mais de 1000 atores. Agora está aqui com a gente o Preto Rezende, que é coordenador geral desse evento, que é enorme. E só para situar vocês um pouquinho, a gente está aqui na frente desse palco, que é onde acontece o julgamento de Jesus Cristo, que é uma das primeiras paradas aí da Via Sacra, né, Preto? Explica um pouquinho pra gente. Exatamente. Nesse cenário, nós temos o primeiro julgamento de Jesus Cristo pelos sumos sacerdotes. E aí ele sofre 4 julgamentos e depois ele, condenado, ele vai para a Via Sacra, né, que é esse caminho da dor, da dolorosa. E a gente faz esses 14 passos dolorosos e também o 15º, que seria, né, o glorioso, que é o que nós acreditamos. E esses 14 passos dão quantos quilômetros? Quase 1 quilômetro, daqui do pé do morro, da primeira estação até a parte lá de cima. Para fazer toda essa encenação a céu aberto, né? Quantas pessoas trabalham nisso tudo? Nós somos um grupo de 1.400 membros, todos voluntários, a maioria residentes em Planaltina, mas temos várias pessoas de outras cidades e até de outros estados. E nos reunimos com todo mundo, os 1.400, após o Carnaval. Mas, assim, para os preparativos, a gente termina uma Via Sacra, a gente inicia outra, né? E a gente começa a fazer as avaliações e o que podemos, né, pensar para o outro ano. E aí a gente inicia com a coordenação de encenações, que é a que vai fazer troca de personagens, substituições e tal, né? Quando chega em outubro, a gente já está quase tudo engatilhado para a realização da Via Sacra do ano posterior. Como que é coordenar tudo isso? Não é fácil coordenar porque a gente trabalha com voluntários, né? E a gente precisa de ouvi-los, principalmente de saber qual a disponibilidade dessas pessoas, do tempo. E a gente vai administrando isso, mas como temos um único objetivo, que é evangelizar através da arte, a gente consegue. O grupo de quadrilha Rochonó, fundado em 1999 no Paraná, é um dos mais tradicionais do DF. Com apresentações criativas e vibrantes, o grupo já conquistou diversos prêmios ao longo dos anos, inclusive o bicampeonato nacional de quadrilhas juninas. Para saber mais, nós vamos conversar com Jadson Castro, que é presidente do grupo, dançarino, responsável pela captação de recursos para que vocês façam esse projeto. Então, Jadson, conta pra gente um pouco da história do grupo e por que o nome Arrochonó. Nosso grupo é fundado em 99, né? Uma das fundadoras é a Dona Lourdes, ela nos deixou em 2019. Até essa data era muito ela que mantinha o grupo em pé, né? Ela tirava dinheiro de dentro da própria casa, ela era costureira, trabalhava com buffet, então muito desses recursos vinha disso, né? O filho dela continua o legado, né? De continuar com a quadrilha, ele é o marcador. A cada fole puxado, o coração dá um sinal. O nome surgiu pela música do Mastruz com Leite, né? Normalmente em algumas músicas eles arrocham isso, menino. Como é que vocês fazem para selecionar os bailarinos e como as pessoas podem participar? Hoje a quadrilha Rochonó ela não consegue fazer aquele trabalho de ensinar o dançarino do zero, né? Por isso que a gente faz seletiva, para saber se a pessoa tem ritmo, para saber se ela tem coordenação motora. Aí a gente tem
dentro do grupo coreógrafos, né, que trabalham em cima do que a gente decidiu. Temos figurinistas, tem uma pessoa do cenário. A gente tenta ir muito para o lado popular, né? Muito para a cultura popular, Pernambuco, a Dona Lourdes era de Pernambuco. Então a gente tenta beber muito dessa fonte de cultura popular. Vocês recebem também recursos do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC. O que esses recursos têm viabilizado na prática? Bom, os recursos basicamente custeiam 90% do nosso custo anual, né? E a partir de 2022 a gente começou a ser contemplado com o primeiro projeto do FAC, né? A princípio foi um projeto para custear o figurino, para o dançarino não ter que pagar isso, né? E a contraproposta é a gente levar essa cultura, principalmente para as escolas públicas, né, do DF, aqui na região do Paranoá, Itapuã, no Varjão já fizemos apresentações e futuramente a gente quer ir para outras escolas além dessa região, né? Então eu gostaria que você, como presidente do grupo, falasse da importância de se manter e de se ampliar esse tipo de política pública voltada para a cultura. A política pública está sendo muito importante, está nos ajudando muito, não só nós, né, a Roxinol, mas como o movimento junino, que o custo é muito alto para fazer uma quadrilha junina, são muitas pessoas envolvidas. E para esse custo não chegar no próprio dançarino, né, que ele já dança por amor, para ele não ter que tirar do bolso dele, esses recursos vêm nos ajudando bastante, né? Em julho de 2023, foi sancionada aqui no Distrito Federal uma lei para valorizar a via sacra aqui de Planaltina. Valorizar e desenvolver esse evento que já acontece aqui há mais de 50 anos. Quem propôs essa lei foi o deputado Pepa, que está aqui com a gente hoje, neste lugar onde acontece a Via Sacra. Deputado, o que essa lei traz para desenvolver esse evento já de renome aqui no Distrito Federal? O reconhecimento, a valorização, a história, a religiosidade de um grupo que surgiu de um sonho, dar garantia ao grupo, desenvolver o seu trabalho com mais segurança. Os recursos estão garantidos. Garante a realização do espetáculo Via Sacra ao vivo de Planaltina. Além disso, traz também o turismo aqui para o Distrito Federal, especialmente para Planaltina. Não só do Brasil, é turista do exterior. O que isso representa, deputado, na vida do senhor e principalmente na vida e na cultura dessa cidade Planaltina aqui do Distrito Federal? Olha, na minha vida, tudo. Nós estamos aqui vivenciando a história de um homem que mudou o mundo. Quanto à cidade, de 165, 52 anos acontece a Via Sacra. É um marco, mas não só para a cidade de Planaltina. Isso é um marco para o Distrito Federal. Isso é um marco para o Brasil, onde tem uma encenação com um cenário natural, belíssimo como esse aqui. Meu primeiro personagem aqui, em 1989, foi Mendigo. Esse espetáculo lindo que hoje 150 mil pessoas vêm visitar. Olha o turismo, olha a cultura, olha a religiosidade, que é o ponto principal. Como que o senhor acha que a Câmara pode contribuir para eventos como esse aqui, culturais, turísticos, religiosos e também para outros eventos culturais aqui do Distrito Federal? Olha, o papel da Câmara é fundamental para a fomentação do turismo, fomentar a cultura, fomentar o empreendedorismo, porque isso aqui é empreendedorismo. E aí a gente destaca o papel dos deputados, onde ele se sensibiliza e destina o recurso. Ele acredita na projeção do Distrito Federal, na projeção de uma cidade através de uma encenação religiosa, evangelizadora, turística e cultural. No próximo bloco, conheça a diretora Catarina Ascioli, um dos maiores talentos do circuito cultural da capital. E veja o que a Comissão de Educação e Cultura da CLDF tem feito para fortalecer a produção cultural do DF. Nós voltamos já.
Brasília nasceu sob os holofotes. Cada traço modernista foi registrado por câmeras, filmes, rimas e reportagens. Poucos anos após sua inauguração, surgiu o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o mais antigo do país e até hoje vitrine para a produção nacional. Mas o cinema chegou antes. Um dia após a inauguração da capital, entrava em cena o Cine Brasília, um dos mais importantes espaços culturais da América Latina. É o único cinema de rua do DF, além de ser uma das maiores salas de cinema do Brasil, com 607 lugares. Catarina Ascioli é também parte dessa história. A cultura realmente ela é alimento. E alimento muito mais do que para o espírito somente, ele é alimento para a sua individualidade, para uma individualidade coletiva. Atriz, roteirista, produtora e diretora, ela ajudou a construir o circuito cultural da capital, com talento e múltiplas linguagens. Eu comecei como atriz, né? Eu fiz artes cênicas na Universidade de Brasília, sou bacharel em artes cênicas, atuei bastante em teatro e muito com a geração de jovens curta-metragistas de Brasília. E a partir dessa aproximação com o cinema, eu exerci várias funções dentro de set, além de atuar. E aí deu um comichão em mim, né? Eu queria escrever minhas próprias narrativas, eu queria enfocar, né, narrativas femininas, LGBTQIA+. Então eu, na verdade, comecei a escrever como roteirista. Então, a partir daí, logicamente, meus próprios projetos eu queria dirigi-los. E foi aí que eu enveredei pela carreira do audiovisual. Você, imagino, tem enfrentado muitos desafios nesse percurso, considerando esse seu interesse, principalmente pela temática do protagonismo feminino e os temas sociais. Que desafios são esses? Eu acho que, primeiramente, a questão de ser uma roteirista e uma diretora mulher que começou a dirigir num período onde não existiam tantas mulheres dirigindo. A partir do momento que você tem um processo de eleição, digamos, de seleção, de eleição, de competitividade entre um projeto e outro, tem que haver, logicamente, diversidade dentro dos comitês de julgamento para que você consiga absorver novas narrativas de mulheres, narrativas, né, de pessoas negras, narrativas de povos tradicionais, indígenas, de LGBTQIA+. Então, assim, eu acho que a grande guerra é você conseguir subsídio, logicamente, porque sem isso você não consegue realizar. Que políticas públicas precisam ser implementadas para isso? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que ter uma continuidade em políticas formativas, de formação de público, de formação de plateia, né, de cultura em geral. Isso engloba educação, mas isso engloba muito especialmente espaços de cultura na cidade. Dono de uma diversidade cultural, resultado da influência de todas as regiões do país, o Distrito Federal foi planejado para ser a capital de todos os brasileiros. Mas como fomentar toda essa diversidade cultural e mais, como levar a cultura para as periferias? É por isso que a gente está aqui hoje neste cenário, que é o Teatro Nacional Cláudio Santoro, para conversar com a Neide Nobre, que é conselheira de cultura aqui do Distrito Federal e é representante da sociedade civil. Neide, conta um pouquinho pra gente qual que é o papel do Conselho de Cultura do DF para fomentar essa diversidade cultural aqui do nosso quadradinho. O Conselho ele tem um papel primordial no sentido de fazer essa escuta junto aos Conselhos Regionais de Cultura, junto à comunidade do Distrito Federal, de acompanhar políticas públicas. A gente precisa estar sempre reforçando a importância da participação nos conselhos para que, de fato, essa escuta ela seja ativa e ampliada. Quando os gestores, quando o governo, né, e aí eu vou aproveitar e falar aos parlamentares, escutam com mais atenção a demanda da população, com certeza as entregas são mais assertivas. Nós temos uma lei orgânica da cultura que é a partir de uma luta, um estudo da comunidade cultural, do segmento cultural. E nessa lei orgânica da cultura, ela tem uma previsão de um recurso
para a cultura do Distrito Federal, que é 0,3% da arrecadação. Esses recursos, eles são suficientes hoje para o cenário cultural do Distrito Federal e principalmente para que a cultura não fique só aqui na área central, mas que ela possa ir para as periferias também? Não. Eu tenho que dizer que não. Por quê? Porque quando nós passamos pela pandemia, o setor cultural, ele percebeu que poderia acessar recurso público. Hoje em dia, mesmo com a arrecadação do DF tendo aumentado, o aumento desse olhar para essa possibilidade de acesso público aumentou numa proporção que o recurso não aumentou. O que você vê que são os principais entraves hoje no cenário cultural do DF e, como você falou, quais são essas demandas da população hoje para a questão cultural? Muitas vezes, esses fazedores de cultura se deparam com espaços sucateados para fazer essas entregas, se deparam com dificuldade de documentação para liberação desses usos e espaços que são para isso. Então, muitas vezes, as administrações usam essa liberação dessa documentação para o uso desses espaços, muitas vezes até como punição. Nós temos regramentos, nós temos legislação, elas precisam ser seguidas. E o que a gente se depara é com isso, com interpretações. Então, nós precisamos de ter recursos e que não sejam criminalizados. Recurso tem, ele precisa ser bem gerido. Os recursos para a cultura nem sempre são garantidos. Este ano, a Via Sacra, por exemplo, precisou de mais de R$1.700.000 para que o evento pudesse acontecer. Dinheiro que em 2025 veio de emendas parlamentares e de um convênio com o governo do DF. Para quem nunca veio assistir, para quem não conhece a história aí do Calvário, né, de Jesus Cristo, como é que é a Via Sacra que vocês reproduzem aqui no Morro da Capelinha? Nós usamos o método da fotografia, né? Então, assim, existe dentro da nossa trilha sonora um momento que é uma batida do coração onde tudo para. Então, as pessoas que estão encenando, elas congelam, né? Tum, 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 e aí você vê fotograficamente aquela imagem. Então, assim, no primeiro você vê a condenação e a flagelação de Jesus Cristo. Aí no segundo momento ele recebendo a cruz. No terceiro momento ele caindo pela primeira vez. No quarto momento, que já é lá na metade do morro, o encontro dele com sua mãe Maria. Na sexta estação ele encontra com Verônica, uma mulher piedosa que vai e enxuga o rosto dele. A nona estação ele cai pela terceira vez. Na décima ele é rasgado as suas vestes. Na 11ª ele é pregado. Na 12ª ele morre. Na 13ª ele é descido e colocado nos braços da mãe. Na 14ª ele é envolto e levado ao sepulcro. E a gente faz a 15ª, ele ressuscitado, que é o que nós acreditamos, e preparamos uma grande surpresa todos os anos. Por isso que a cada ano as pessoas vêm também para saber qual é a surpresa que o grupo vai preparar. Segundo dados da segurança pública, né, um dos eventos mais pacíficos que tira a cidade e projeta essa cidade no mundo inteiro. Nós atingimos 5 continentes. Gente de Sydney, de Hong Kong, mais de 140 mil pessoas o dia inteiro. E a visualização, mais de 150 mil pessoas. No coração de Brasília, o Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, abriga salas, galerias e teatros dedicados à arte e à cultura. O lugar que traduz a alma criativa da cidade é também o cenário ideal para um diálogo sobre o fazer cultural e o fazer político. A Câmara Legislativa possui uma comissão permanente que analisa projetos de lei, realiza audiências públicas e debates sobre temas relacionados à cultura. O presidente da comissão é o deputado Gabriel Magno. Quando o assunto é cultura, qual é o foco principal da comissão?
Bom, a comissão tem um papel regimental, né, que é analisar os projetos de lei que versam sobre política cultural, sejam os projetos de autoria do Poder Executivo, de autoria dos próprios parlamentares. Então essa é uma preocupação regimental da comissão. E agora a gente tem feito um debate também, que é uma outra obrigação regimental da Câmara Legislativa, que é a de fiscalização sobre a política cultural da cidade. Acho que nesse aspecto a comissão tem colocado esforço em 2 temas que para nós são fundamentais. O primeiro, do ponto de vista do orçamento da política cultural no Distrito Federal, do fomento. A gente tem batido muito na tecla, por exemplo, do descumprimento nos últimos anos por parte do Poder Executivo do que diz a lei orgânica sobre a aplicabilidade dos recursos do FAC, né, que é o Fundo de Apoio à Cultura, que diz que 0,3% da receita corrente líquida deve ser aplicado e destinado ao FAC. Infelizmente, nem todos os anos o governo aplica ou executa o 0,3% da receita corrente líquida. O segundo, nós estamos aqui em um desses equipamentos, né, que é o Espaço Renato Russo. E o Distrito Federal hoje também tem uma carência enorme de equipamentos públicos culturais, principalmente fora do plano piloto. Acho que essa é uma grande preocupação da comissão, porque os equipamentos públicos culturais eles são fundamentais para que a expressão artística, para que a expressão cultural também possa acontecer, né? A arte precisa de palco, seja para expor os trabalhos de artes visuais, seja para apresentações das artes cênicas, das músicas, por exemplo. Esses equipamentos são fundamentais para os artistas locais, para os artistas da cidade terem o espaço para poder se apresentar, para a gente fortalecer uma política de formação de público na nossa cidade e que para esses recursos que são fundamentais do fomento possam ser bem aplicados. Quais são hoje, né, essas principais forças criativas que tem aqui no DF? Eu acho que hoje em dia a gente tem uma cultura local do DF tão poderosa, né? E que não, de forma alguma está restrita ao plano piloto, né? Ao processo do projeto urbanístico, mas as satélites hoje elas comandam uma força de realização de produções audiovisuais, de formativas, de produções teatrais também. Eu recentemente dirigi um longa-metragem sobre o Hugo Rodas, que é um patrimônio material da nossa cidade. Que foi, inclusive, premiado com o troféu Câmara Legislativa em 2023. Eu imagino que é um trabalho bem importante para você. Então, muito me alegrou e esse troféu, essa premiação da Câmara Legislativa foi fundamental porque foi o pontapé de um percurso muito longo de circulação em festivais. Esse documentário fala muito de Brasília. Esse documentário, ele engloba mais de 200 profissionais da cultura e da economia criativa local. Sabe para quantos festivais esse filme já foi até agora? Para mais de 70 festivais. Sabe quantos prêmios ele ganhou? Mais de 40. Ele rodou o mundo inteiro. Ele já participou de festivais nos 5 continentes. E a cultura é importante também para que as pessoas tenham um lazer, tenham mais conhecimento. Qual que é a sua visão sobre isso? A cultura ela traz um olhar crítico. Através da cultura a gente pode potencializar um olhar da pessoa através de uma ação cultural, de um teatro, trazer uma informação que às vezes passa e que ela ali, nossa, olha, isso mesmo. E aí para tudo, né? Até para situações de violência, até para o bullying. A gente tem visto nas escolas iniciativas de teatro trazendo essa temática, que é uma temática que precisa ser falado, sobre o racismo, sobre a homofobia, enfim, sobre toda essa diversidade que existe. Através da cultura, a gente traz de uma forma mais leve assuntos muito, muito importantes e sérios.